Olá! No vídeo de hoje eu quero te dar dicas profissionais de como ser um acupunturista e como eu realizo um atendimento de acupuntura nos meus consultórios. Então, vamos começar falando do acupunturista. O acupunturista é um profissional onde a sua profissão ainda não tem uma regulamentação aqui no Brasil. E isso é um grande problema, porque o mercado ele não tem muitos critérios para selecionar os profissionais que estão aí atuando. Mas uma coisa é certa, todo profissional que realiza um curso de acupuntura pode atuar na área, mas é claro que você tem que buscar um curso sério de qualidade, como o que você está realizando agora aqui na IPC, tá? Tudo para se tornar um acupunturista capacitado, ético e que promova, né, a saúde do seu cliente. Então, existem alguns conselhos, como o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, o CREFITO, o CRM, que reconhecem a prática da acupuntura como especialidade da profissão. Mas é preciso deixar bem esclarecido que qualquer pessoa que realize um curso de acupuntura pode se tornar um acupunturista. Mas afinal, o que é ser um acupunturista? Primeiro, para você se tornar um acupunturista, eu acredito que você tenha que ser um profissional que ame cuidar de pessoas e que queira trabalhar com pessoas com qualquer tipo de problema, seja um problema físico ou emocional. Como todos já sabem, a minha formação de base é psicologia. E desde dentro da faculdade eu já escutava que o ser humano ele é um ser biopsicossocial e alguns mestres, né, ainda acrescentavam que ele é biopsicossocial e espiritual, que é diferente de espiritualidade, tá? Entenda isso. E dentro desse contexto, existe a necessidade de nós profissionais da saúde ou que cuida de pessoas enxergue e trate o cliente de uma forma integral. E o que eu quero dizer aqui é que muitas emoções podem afetar o seu organismo e o organismo do seu cliente. E um problema físico também pode afetar as suas emoções. Então, corpo e mente, eles estão interligados e um afeta o outro. Por exemplo, a ansiedade, né, que é um problema, um transtorno emocional, ele pode causar dores nas costas. E o que isso tem a ver com a acupuntura? A acupuntura, ela te dá a possibilidade de tratar o ser humano de uma forma integral, como eu já disse, porque ela faz um trabalho de reequilíbrio energético, aliviando e prevenindo sintomas. Então, a acupuntura, na minha opinião, ela só veio para somar na tua vida, né, na vida do profissional da saúde. Porque dentro dela, nós somos treinados para trabalhar todo tipo de problema do paciente, seja ele físico ou emocional. E como que é possível conseguir tudo isso? Através das disciplinas que você vem aprendendo e a cada módulo você está se preparando para ser um acupunturista, para cuidar tanto dessa parte física como emocional do seu cliente. Você aprende a avaliar o seu cliente de uma forma que a medicina ocidental não faz e não vê. E esse é o seu grande diferencial. Por exemplo, você chega num médico e diz que você se encontra com uma gastrite. Provavelmente esse médico, que no caso é um gastro, ele irá fazer uma endoscopia para verificar, né, se realmente você tem gastrite e vai te passar toda uma medicação específica para você se livrar da gastrite. Mas dificilmente esse gastro ele vai tratar a emoção que está causando essa doença. Ele não vai tratar a sua ansiedade que causa gastrite, o seu nervoso, muito menos relacionará a gastrite com algo emocional, entende? Já o acupunturista, ele vai fazer essa associação e ele vai relacionar a sua emoção e a sua dor física. E como é que você vai fazer isso? Ao longo do curso, você está aprendendo os princípios básicos dos 5 elementos. E para o chinês, cada órgão, né, ele está ligado a um sentimento, a um sabor, a uma cor, uma orientação norte-sul, leste-oeste. E você aprende que tudo tem uma relação. Então, as doenças que são mais internas, elas são mais crônicas, as doenças superficiais são mais agudas e vamos relacionando tudo isso aos movimentos da natureza. Então, o frio, o calor, o vento, a umidade são fatores geradores de doenças aos seres humanos. E aí, fazendo toda essa relação com questões da natureza, com questões dos órgãos relacionados a sentimentos, a gente começa a chegar à conclusão que tudo em nosso corpo é uma via de mão dupla. O emocional gera o físico e o físico gera o emocional. E olha que legal, tudo aquilo que tem capacidade de adoecer tem a capacidade de curar.
E você faz isso utilizando os recursos naturais, como a acupuntura, que é o uso das agulhas em pontos específicos no corpo, que reagem no sistema nervoso central de uma forma específica, e você vai obter o equilíbrio no seu corpo e no corpo do seu cliente novamente. E aí, através da acupuntura, você vai conseguir retirar um sintoma físico e emocional ao mesmo tempo em um único tratamento, tratando apenas através dos meridianos, através da fitoterapia, da moxa, da ventosa. Então, através dessas terapias, você irá tratar o desequilíbrio do seu cliente. E como é que é o dia a dia no consultório de um acupunturista? Bom, eu vou falar da forma com que eu trabalho e a qual acredito ser ideal para trabalhar, tá? Então, eu agendo um paciente por hora e nessa hora eu sento com o paciente, converso com ele sobre a sua queixa principal, ou seja, aquele problema, né, que ele tem e o qual ele decidiu me procurar. E a partir dessa queixa principal, existem perguntas básicas que você irá realizar para descobrir qual é o órgão que está afetado e o sentimento que pode estar relacionado. Por exemplo, a pessoa ela tem uma dor lombar, que é algo de muitas queixas nos consultórios, você vai receber muitas delas. E o que você vai perguntar? Fulano, você dorme bem? Esta dor atrapalha para você dormir? Como começou essa dor? Essa dor teve relação com algum estresse que você passou e a partir disso você começou a sentir dor? Tem algo que você faz e melhora? O que faz piorar? Como que é a sua alimentação? Então pense comigo. A dor lombar está relacionada ao rim. O rim ele representa toda a energia vital do ser humano. Então, será que essa pessoa ela está dormindo horas suficientes para ela poder descansar? O rim está ligado ao medo. Será que essa pessoa está se sentindo insegura com determinada mudança ou situação e por isso ela gerou uma dor lombar? A dor lombar está ligada ao rim e o rim está ligado às questões de envelhecimento. Então, será que essa pessoa começou a sentir dor lombar porque ela está envelhecendo? São tudo coisas que você tem que pensar. Por isso que é muito bom, é muito importante que você conheça muito bem as síndromes, os sintomas, né? Os sintomas de desequilíbrio de cada meridiano, né? De cada órgão, para você entender e poder realizar essas questões. O rim também está relacionado com a energia yin. E a energia yin, ela é desgastada quando a pessoa bebe demais, fuma demais, dorme de menos e se estressa demais. Será que essa dor lombar é somente algo físico? Será que essa pessoa ela é um atleta que está se esforçando demais e por isso ele está sentindo essa dor? Ou ela é uma pessoa sedentária que está começando a se esforçar e também está sentindo essa dor? Então pode ser apenas dor física, Fernanda? Pode. Mas será que tem ligação com o que é energético? Você sempre tem que avaliar isso aí. Então, o acupunturista avalie e diferencie essas questões do que é físico e emocional ou se um está gerando o outro. E através dessa conversa que o acupunturista faz, esse interrogatório ao paciente, você consegue determinar o que é e o que não é, entende? E esse diagnóstico é muito diferente do diagnóstico da medicina ocidental. Ele envolve muita observação, ele te mostra meios de você considerar a energia da pessoa, ou seja, o que você não vê, mas que também gera sintomas, né? Então não é algo que é medido apenas por exames de laboratórios, exames de diagnóstico, por exemplo, mas você examinar a língua, o pulso, para definir o que está desequilibrado. O acupunturista ele vai ver o sintoma e ver o desequilíbrio e o órgão que está relacionado para tratar o desequilíbrio desse órgão. E a partir do momento em que a gente consegue identificar quem gera o desequilíbrio, você irá conseguir selecionar pontos inteligentes para tratar o seu cliente. É muito importante que você, como acupunturista, entenda que o desequilíbrio de um órgão também pode afetar outros órgãos do seu cliente. Por exemplo, uma pessoa que tem gastrite pode estar estressada e também ter insônia. Uma pessoa que tem pânico, ela pode gerar hipertensão, porque rim e coração estão interligados. E isso amplia muito suas possibilidades de curar o ser humano e equilibrá-lo, porque um único órgão vai gerar e desequilibrar vários outros. E você, acupunturista, quando descobre qual é o órgão que se encontra em desequilíbrio e trata esse órgão, consegue equilibrar todos ao mesmo tempo. Por isso que a acupuntura
em uma, duas sessões, você consegue melhorar o problema das pessoas, e geralmente pode ser que esse problema seja um problema que ele não está conseguindo resolver há anos, e há anos vem sofrendo de uma dor, de um problema aí que com a acupuntura ele conseguiu resolver. E você está entendendo a responsabilidade que tem uma acupunturista? E aqui nós estamos falando de agulhamento, porque, como eu já disse, a acupuntura é agulhamento dos pontos dos meridianos do seu cliente. Então, você tem que entender que o corpo humano ele tem mais de 300 pontos no corpo e cada um deles estão ligados a uma função específica no seu sistema nervoso central. Cada um desses pontos, como você já está careca de saber, passa por um trajeto de meridiano que ele representa, né? Então, quando você estuda cada função e cada localização desses pontos, você atinge o equilíbrio do seu paciente cada vez mais rápido. Por isso que o seu sucesso profissional e os resultados que você vai gerar depende muito do seu estudo e da sua dedicação. Só assim você vai fazer com que esses sintomas desapareçam ou pelo menos diminuam. Hoje em dia, você pode ter como ferramenta não somente esse curso, os livros que eu disponibilizo na nossa biblioteca, mas também já existem aí muitos artigos científicos falando dos benefícios da acupuntura, né? Mas voltando à sessão de acupuntura, eu te digo que ela dura aproximadamente 1 hora, pelo menos no meu consultório, né, as sessões que eu realizo, eu levo aproximadamente esse tempo para fazer todo o tratamento com o meu cliente, tá? As agulhas, elas precisam ficar aproximadamente 20 a 30 minutos no máximo, inseridas para que ela possa fazer algum efeito. E esse tempo é necessário para que aconteça a liberação de neurotransmissores químicos dentro de cada ponto específico para que ela funcione. E por isso a necessidade, gente, de selecionar pontos adequados para o seu objetivo, tá? Então, olha, protocolo de acupuntura. Você pode até no começo aí utilizar, mas você não vai ter o resultado que você teria se você fosse lá, investigasse o seu cliente, realizasse um diagnóstico nele e fizesse a seleção de pontos inteligentes, porque assim, cada paciente é único e cada paciente tem uma necessidade, então não tem como você usar um protocolo pronto, porque o que vai ser bom para um não vai ser tão eficaz para outro, entendeu? Então sempre procure fazer essa seleção de pontos inteligentes, que é muito importante, tá? Então esse tempo de 30 minutos é um tempo para você conseguir o relaxamento do seu cliente. E por isso é importante que você, aluno, tenha muita experiência clínica através dos estágios que você vai realizar nesse curso. Porque é através do estágio que você irá colocar em prática tudo que você aprendeu e criar todo o seu protocolo de atendimento ideal de acupuntura. E eu não estou falando do protocolo que eu falei anteriormente, né? Que é aqueles pontos prontos que algumas pessoas realizam em seus clientes. Eu estou falando do protocolo, né? Do começo que o cliente entra na sua sala até a hora que ele vai embora. Então, de nada adianta você aprender e não colocar em prática o que você aprendeu, porque isso não é legal. Você tem que estar seguro e pronto para atender o seu cliente. Outra coisa que é importante falar é que a acupuntura ela não tem nada de místico ou religioso. A acupuntura é uma ciência muito antiga, uma medicina do velho mundo que não tem nada a ver com religião e misticismo. Quando a gente fala de energia, você tem que entender que a física também fala de energia. E a medicina chinesa, ela acredita que o ser humano também é energia e que os funcionamentos dos seus órgãos necessitam de energia para funcionar. Então, que existe aí é uma ciência, e isso não tem nada a ver com religião. Inclusive, existem pesquisas sérias de acupuntura que falam da liberação de neurotransmissores, de hormônios através da prática da acupuntura. E muitas pessoas confundem isso. E eu gosto muito de bater sobre esse aspecto para que você não caia nesse erro. Então, entenda que, desde já, né, que a acupuntura é coisa séria, que trata o ser humano de uma forma integral e que trata a saúde e a prevenção da saúde do indivíduo. Não tem nada a ver com religião, com misticismo, com espiritualidade, corporação, né? Muita gente acaba confundindo isso quando não tem o conhecimento necessário para atuar na área, não tem o treinamento específico, o preparo adequado, entende? E eu não quero, né, como sua tutora, né, como sua professora aqui nesse curso, eu não quero que você cometa esse erro.
Bom, vamos voltar a falar aqui de como que é o atendimento ideal de acupuntura para que você entenda como você pode iniciar a sua prática. Então, como eu já disse, né, uma sessão lá dura aproximadamente 1 hora. E nessa sessão existem alguns passos que você deve realizar para fazer um bom atendimento. E qual seria a sequência desta sessão, Fernanda? Então, o paciente ele chega lá no seu consultório, se for a primeira sessão, você conversa com ele, pergunta se ele fez acupuntura antes, se ele conhece como é realizado o procedimento, se ele tem medo de agulhas, quais são as dúvidas dele, acolha esse cliente no momento que ele entrar no seu consultório pela primeira vez. Entenda a necessidade, os anseios, os medos dele, para que você possa ter um bom relacionamento, para que ele possa confiar em você e realizar a prática, né, consciente de tudo que vai acontecer e sem inseguranças e sem grilos também, né? Cria um ambiente para conhecê-lo, como já disse, acolhê-lo, se for a primeira vez que ele se encontra então aí na sua frente. Então, na primeira vez, antes de iniciar os passos da sessão, você fica um tempo a mais conversando com o paciente. Essa conversa aí pode durar em torno de uns 10 a 20 minutos. Se não for a primeira vez, eu converso com o cliente como ele passou da última sessão, analiso os seus sintomas, a sua evolução. E é claro, né, que para realizar as sessões, nós temos aí uma ficha de anamnese, que é útil para realizar o diagnóstico também do seu cliente. Eu gosto de ir colocando na ficha dele o histórico das sessões, né? Então, sessão a sessão, quando termina, eu paro ali uns 10, 15 minutos e vou anotando coisas que eu acredito que são importantes na ficha dele, alguns pontos que eu trabalhei na sessão que eu não havia trabalhado, pontos que eu retirei e tudo mais. Beleza, Fernanda, até aí tudo bem, mas o que eu vou trabalhar? 5 elementos ou síndromes? Bom, depende, né? Se o seu cliente quer um resultado mais rápido, né, trate síndromes. E se ele quer um resultado assim, que se dá para realizar a longo prazo, você pode optar por tratar 5 elementos, tá? Se ele puder esperar ali umas 2 sessões para ter resultados. Bom, o que você tem que fazer para decidir, né? Primeiro, você tem que realizar o tratamento que você mais se identifica, é claro. Mas também você tem que avaliar a necessidade do seu cliente, porque às vezes, gente, dependendo do cliente, se ele não tiver resultado na primeira sessão, se ele já estiver meio desconfiado da prática, ele não vai voltar. Então, por isso que eu acredito, né, que é melhor sempre tratar síndromes, porque o resultado ele é mais rápido. Então, numa sessão, você deve focar na anamnese. Você realizou a anamnese, né? Eu oriento que você trabalhe a síndrome. Descobriu a síndrome? Realize ali a seleção de pontos inteligentes, tá? Nunca se esqueça que o seu cliente ele é único e que cada caso é um caso, isso é muito importante, tá? Ok, Fernanda, entendi. Mas quantas agulhas são necessárias para tratar um paciente? E eu vou te dizer também que depende da seleção de pontos que você necessitou trabalhar no seu cliente. Então vai depender do paciente, do que você vai tratar e do quanto você acha necessário trabalhar os pontos para seu paciente sair dali e apresentar alguma melhora. Então, para você saber, né, uma dica, se a acupuntura ela deu certo, se o paciente tem que sair ali da sua sessão melhor do que ele chegou. E pode ser que ele não saia dali 100%, mas ele tem que sair melhor da sua sessão. E como eu já te disse, a aplicação das agulhas, você vai gastar aí 20 a 30 minutos com o seu paciente agulhado. 30 minutos é o ideal, porque é o tempo dele relaxar e também para o agulhamento ter algum efeito. Fernanda, posso fazer uso de outras técnicas além da agulha? Claro que pode. Dependendo do caso, você pode usar ventosa, mocha, entre outras. Eu vou te contar como que eu faço. Bom, o que eu costumo fazer? Então, eu deixo esses recursos complementares da acupuntura na minha sala. E se eu tiver a necessidade, eu aplico no meu cliente. E por que é legal você utilizar esses recursos complementares? Porque esses recursos eles são muito eficazes para você trabalhar o seu cliente. Mas é assim, primeiro eu costumo agulhar o paciente e depois utilizar os recursos complementares, porque se você for fazer tudo junto, pode ser que você não saiba se o que você fez ali que está fazendo efeito ou prejudicando
a evolução do seu cliente, a melhora dele, entende? Então, você acabou lá o seu agulhamento, você vai fazer nele a ventosa, moche, magneto, e por fim, tá? Depois desse passo, você vai finalizar a sua sessão realizando uma auriculoterapia para mandar o seu cliente feliz e satisfeito para sua casa. A auriculoterapia, eu normalmente deixo o paciente ficar até 10 dias com o estímulo. Seja ele agulha semi-permanente, cristal ou semente. Só que a semente, eu procuro deixar uns 7 dias, né? Porque é vegetal, eu acho um pouco complicado, pode ser que o paciente tenha alguma reação, tá? Eu prefiro nem usar a semente, para ser sincera, eu prefiro as agulhas e os cristais. Mas em todos os casos, no mínimo, você deve utilizar a auriculoterapia por 3 dias, que é o pico da auriculoterapia. Mas se ele conseguir ficar 10 dias, ótimo. Se ele ficar por 10 dias, o seu cliente ele vai ter um resultado de acupuntura se mantendo por muito mais tempo. E qual é o tempo de tratamento do meu cliente? O tempo de tratamento do meu cliente, normalmente em caso de uma coisa controlada, uma ansiedade que já está sendo controlada, né? Eu indico que ele realize sessões de acupuntura uma vez por semana. Ao meu ver, isso já é o suficiente para ele ter resultados. Só que quando o caso é um pouco mais grave, você tem que aí realizar sessões do seu cliente 2 vezes por semana, né? Em caso de crise, de pânico, de dor, né, muito forte. Sendo que o intervalo entre uma sessão e outra deve ser, sim, de 48 horas. Ah, Fernanda, mas o meu cliente está muito desesperado, ele não está tendo muitos resultados e eu estou precisando controlar mais a dor deles, né? Geralmente esse caso é caso de dor de câncer, né? Aí geralmente você vai realizar sessões 3 vezes na semana, intercalando um dia sim e outro não. Uma outra dica também para você usar nos seus atendimentos, que dá muito resultado, é o uso da fitoterapia. A fitoterapia chinesa ela é um grande complemento no seu trabalho e dá um resultado muito positivo. É claro, né, que você precisa entender de fitoterapia, porque não é uma coisa simples, né? Pode gerar efeito colateral no seu cliente, dependendo do caso. Então, se você tem interesse aí, procura um curso de fitoterapia para você se aprofundar. Aqui na IPC você vai encontrar, existem outros lugares também, né? Se você não quiser fazer pela IPC, que tem bons cursos, mas se prepare para trabalhar com a fitoterapia, tá? Porque não é uma coisa assim, não é curandeirismo, né? Ali tem toda uma ciência, né? Um método que você precisa entender para poder passar para o seu cliente, tá? É o que eu falo, né? O que diferencia o remédio do veneno é como você utiliza, né? É a quantidade que você utiliza, a maneira que você utiliza. Então, as doenças de excesso, você consegue trabalhar somente com a acupuntura, né? Porque excesso você remove, você tira calor, você tira umidade, tira o vento. Mas as doenças de deficiência, onde falta energia, falta sangue, o paciente ele precisa ser nutrido, né? Ser nutrido de substância vital. E a nutrição é a melhor maneira de você nutrir o seu cliente. Outra coisa muito importante, respeite o seu cliente e não atrase a sua sessão, salvo se você tiver uma emergência muito grande. Se você marcar 2 horas, é 2 horas que você deverá atendê-lo. Você, como acupunturista, está trabalhando pela manutenção e prevenção da saúde do seu paciente. Se ele te procura é porque ele sofre de alguma forma e confiou em você para ajudá-lo. Então, trate-o com muito respeito, com muita integridade. Mostre que você é um profissional sério e ético, né? Nunca se esqueça que o seu paciente ele é único e que cada caso é um caso. E se preocupe em proporcionar a ele a melhor sessão que você poderá realizar naquele momento. Um abraço e vejo você no próximo vídeo.